Jovem sonhadora aceita emprego de um milionário. Mas o que acontece a seguir é chocante. Clara sempre sonhou com um futuro brilhante. Com suas telas coloridas e pincéis à mão, imaginava um mundo onde a arte falava mais do que palavras. Criativa e um pouco sonhadora, a vida na sua cidade pequena limitava as suas aspirações. Era então que o chamado veio. Uma vaga de assistente pessoal para Victor, um enigmático milionário, em uma cidade vibrante, conhecida por suas luzes neon e ritmo acelerado. Oportunidade rara. Assim que chegou à mansão imponente, Clara sentiu na pele a atmosfera de glamour. O foyer, com mármore reluzente, parecia o cenário de um filme de Hollywood. Obras de arte contemporânea adornavam as paredes, e o cheiro de café fresco preenchia o ar. Mas por trás do sorriso encantador de Victor havia algo sombrio. Ele era alto, com a imponência de um rei, e seu olhar penetrante parecia enxergar além das aparências. Enquanto Clara organizava a agenda dele e cuidava de pequenos recados, notou a tensão que pairava nas reuniões de negócios. Murmúrios conturbados, rostos fechados. Uma sombra seguia Victor, como se o passado o espreitasse a cada passo. Sob a superfície do sucesso, havia um escândalo financeiro que ameaçava desmoronar seu imenso império. Um temor de medo carregava a sala sempre que a palavra investigação era pronunciada. Clara começou a se afeiçoar a Victor, não apenas por sua beleza e poder, mas pela fragilidade que ele escondia. Em suas noites em claro, ela desenhava seus sentimentos em esboços e sonhava em ser a artista dos grandes palcos. Mas algo parecia muito errado. Os olhos de Victor tinham um brilho de tristeza, um peso que balançava em seu coração. Com o passar do tempo, Clara decidiu investigar. O que era tão prejudicial ao milionário? Conforme descobria os segredos enterrados de Victor, um nó se formava em seu peito. Ela descobriu que o escândalo ligava suas famílias de maneira intrigante. Histórias de dolorosas perdas e promessas quebradas. Ela não só queria salvar Victor, mas sua própria história estava entrelaçada com a dele. Seu passado começava a se desdobrar, revelando um vínculo profundo. Seria possível que o amor deles estivesse predestinado? E então, a chegada de um rival complicou tudo. Um ex-parceiro de negócios, com um sorriso malicioso e informações explosivas, estava preparado para expor as verdades obscuras sobre Victor. Clara sentiu seu coração acelerar. As paredes estavam se fechando. Ela sabia que suas escolhas agora teriam um impacto muito maior. O futuro de Victor, sua vida, tudo estava em jogo. A pressão subia e Clara se viu diante de uma encruzilhada. Deveria arriscar sua carreira e seu coração para salvar Victor? E enquanto as revelações se aproximavam, uma pergunta ecoava em sua mente. O que acontece quando a verdade finalmente é revelada? Ei! Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. Ei! Já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me
Conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Clara sentou-se. Seu coração disparado, a mente uma tempestade de emoções. O passado de Victor se entrelaçava com o dela de forma mais profunda do que jamais imaginara. Era hora de agir. Ela decidiu confrontá-lo, mas antes que pudesse fazer isso, uma mensagem de texto piscou em seu celular. Era do ex-parceiro de Victor, Marcos. Uma palavra: encontro. O coração de Clara afundou. O segredo estava prestes a ser revelado, e ela precisava saber mais. Sem pensar duas vezes, ela se apressou para o local indicado. Um café discreto no centro da cidade. O ar estava pesado e cada passo parecia uma eternidade. Quando entrou, Marcos a esperava à mesa, com um sorriso que não chegava aos olhos. Clara, que bom que você veio! Ele parecia mais confortável do que deveria, e isso a deixou em alerta. Ela respirou fundo, tentando passar a imagem de confiança, mas as mãos tremiam. O que você quer, Marcos? A condição de sua voz traía um misto de medo e determinação. Marcos se inclinou para a frente, as palavras saindo rápidas e afiadas. Victor é um homem de segredos e você está muito envolvida. O que você não sabe pode destruir tudo. Seus olhos brilhavam com uma excitação sombria. Clara franziu a testa. Que segredos? Marcos puxou um envelope de dentro da jaqueta. Um movimento rápido. E ele o colocou na mesa entre eles. Artigos que podem acabar com a reputação dele. Não só isso. Ele está envolvido em algo muito mais profundo, mais sombrio do que você imagina. Naquele momento, a atmosfera mudou. O café parecia mais escuro, mais pesado. Clara abriu o envelope e suas mãos tremeram ao ver as páginas amareladas. Eram recortes de jornal, documentos de empresas e o que mais a fez parar? Uma foto, uma imagem de Victor. Seu sorriso, conhecendo o lado mais obscuro de um passado que ela nunca quis pesquisar. Mas isso não faz sentido. Ele não é quem você diz. Clara sentiu o nó na garganta. O amor que nutria por ele começava a se transformar em desconfiança. Marcos sorriu, mas era um sorriso traiçoeiro. Amor é cego, não é? Vocês artistas, sempre sonhando com mundos coloridos. A verdade é que ele carrega mais sombras do que qualquer uma de suas telas. Clara respirou fundo, enquanto o peso das palavras dele a pressionava. O que ele está escondendo de mim? Os pensamentos se reviravam em sua cabeça, cada um mais doloroso que o anterior. Filhos desaparecidos, Clara. Filhos que nem você, nem eu sabemos sobre. Negócios sombrios que ele tem mantido em segredo. Você sabe o que isso significa? O olhar de Marcos era predador. Ele estava se divertindo com o que via. Clara se sentiu tonta. O amor de sua vida era um homem marcado por um passado que tinha um preço. O que isso significava para ela? O que deveria fazer agora? E se você conversar com ele? A pergunta escapuliu dos lábios dela num sussurro. Marcos balançou a cabeça, quase desdenhoso. E se ele te destruir? E se desvendar a verdade significar a ruína de todos nós? Você tá com ele, mas isso não vai te proteger.
O tom de Marcos se tornava cada vez mais ameaçador. No fundo, Clara sabia que precisava voltar para Victor, enfrentar a verdade e o que estava por trás daquele sorriso envolvente. Mas antes que pudesse sair, a porta do café se abriu. Uma figura familiar entrou, trazendo consigo uma onda de energia que drenou o fôlego de Clara. Era Victor, com olhos fixos em Clara e uma expressão que denunciava confusão e dor. Ele a viu à mesa com Marcos. O tempo parou. A verdade estava prestes a se despedaçar em 1000 fragmentos, e a única certeza que Clara tinha era que sua vida nunca mais seria a mesma. O que ela escolheria? E mais importante, como Victor reagiria ao ver o homem que poderia destruí-lo em sua frente? O vazio crescia, cheio de perguntas que precisavam ser respondidas. E o eco da incerteza enchia o ar como uma tempestade prestes a estourar. Clara ficou paralisada ao ver Victor entrar no café. O ar ficou pesado e seu coração disparou. A dor nos olhos dele a deixava confusa. A insegurança e a frustração estavam estampadas em seu rosto. O momento congelou. Marcos, com um sorriso cruel, parecia se divertir com a situação. Clara queria gritar. Queria correr até Victor e contar tudo, mas o medo a segurava ali. Clara. O nome dela soou como uma súplica nos lábios de Victor. Ele parecia perdido. O que você está fazendo por ele? Marcos se levantou, aproveitando a tensão. Eu só estou ajudando a querida assistente a entender quem é realmente o seu chefe. Ele gesticulou com um ar provocador. Você sabe que segredos podem ser perigosos, não, Victor? A expressão de Victor endureceu. Saia do meu caminho, Marcos. A voz dele era um rosnado, mas Clara podia ver a fragilidade por trás daquela fachada de força. O brilho em seu olhar denotava a luta interna entre o que estava oculto e o que precisava se revelar. Marcos riu, um som gélido. Ah, mas a verdade está prestes a sair, e quanto mais você tenta esconder, mais poder ela tem. Ele lançou um olhar significativo a Clara. Não é mesmo, querida? Você está prestes a descobrir o verdadeiro Victor. Clara sentiu um nó na garganta. Victor, eu... As palavras tremiam em seus lábios, mas antes que pudesse completar a frase, uma explosão cortou o ar. Um estrondo ensurdecedor que fez tudo tremer. O café inteiro ficou em silêncio. A tensão cortante se transformou em caos. As pessoas começaram a gritar e se agitar. Algumas se agachando, outras correndo desesperadas. O que estava acontecendo? O coração de Clara pulava no peito. Victor, sempre tão seguro, parecia desestabilizado. Ele puxou Clara para perto. A proteção dele a envolvia como uma barreira. Mas o olhar dele estava fixo nos olhos de Marcos. Você fez isso? A voz era de puro terror. Mas não era. Marcos! Clara olhou pela janela e viu fumaça subindo. Um grupo se aproximava do café, encapuzados, com armas em punho. A realidade bateu como um soco no estômago. O que estava acontecendo? É uma emboscada! Victor gritou, puxando Clara pelo braço. Vamos! Ele se moveu rápido, os instintos de sobrevivência, gritando. Clara não tinha tempo para processar. O lugar estava em pânico. A adrenalina corria nas veias. Marcos sorria, uma expressão de satisfação nos lábios, enquanto uma sensação de traição se enraizava no peito de Clara. Agora você vai ver, Victor. Seus segredos viraram sua ruína. Ele recuou, observando os encapuzados se aproximarem. Fugir não vai mudar nada. Clara, embalada pela correnteza caótica, via o rosto de Victor mudar. Primeiro, havia um medo claro, seguido por determinação. Confie em mim. Ele segurou seu pulso.
O mundo ao redor parecia ruir enquanto eles corriam. Mas as palavras de Marcos ecoavam na mente dela. O que Victor realmente escondia? Estaria tudo isso conectado? Assim que sentiram a saída, um tiro ecoou. Um grito! Clara parou. O clima de desespero era opressivo. Era um caos sem fim. E enquanto Victor puxava a Clara para fora, ela não pôde ignorar a sensação perturbadora de que tudo isso estava apenas começando. O que não sabiam ainda estava os perseguindo. Sombras do passado escapando para a luz. O que realmente unia suas histórias. O que estava em jogo se tornava cada vez mais nebuloso. E a única certeza que tinha era que, ao contrário do que acreditava, a verdade poderia ser a sua maior inimiga. O caos era palpável. Clara sentia o cheiro de fumaça se misturando com o pânico das pessoas ao seu redor. Victor puxou-a, mas seu espírito lutava entre a urgência da fuga e a necessidade de entender a verdade. Victor, o que está acontecendo? A voz dela tremia, mas ele não tinha tempo para responder. Socorro! Ele a arrastou por uma porta lateral, afastando-se do tumulto. Ela olhou para trás uma última vez, as sombras se aglomerando, e a imagem de Marcos, com aquele sorriso maligno, ficava marcada em sua mente. Ele sabia algo que ela ainda não conhecia. No corredor escuro da saída, o silêncio era distinto. O barulho do café ficou longe, mas Clara ainda podia ouvir seu coração pulsando. Victor parou, olhando para ela, e nesse momento, o mundo pareceu desacelerar. Aqueles olhos eram sempre tão intensos, mas agora estavam sombrios, inquietos. Clara, precisamos nos esconder. Eles vêm atrás de mim. Quem? O que você escondeu de mim? Aquela urgência de amor que sentia agora parecia se quebrar em desconfiança. O rosto de Victor passou por uma tempestade de emoções. O que ele guardava? Mas antes que ele pudesse falar, um som ensurdecedor rompeu a tensão. O vidro da janela ao lado estourou. Uma bala! Clara gritou. E Victor instintivamente a puxou para trás, atrás de uma coluna. Fique aqui! Ele estava ofegante, a máscara de controle caindo. Victor, por favor, me diga a verdade! O desespero crescia enquanto cada segundo parecia se arrastar. Ele hesitou, e isso a fez sentir um frio na espinha. Clara, eu estou envolvido em algo muito além do que você imagina. Não só com Marcos. São coisas que vêm de muito antes de nós. Suas palavras pareciam um veneno. A verdade que se contorcia na sala escura ao redor deles. Como assim? O que você quer dizer com antes de nós? A cada palavra, a insegurança aumentava. Uma dúvida cruel dominava seu coração. Victor então murmurou algo que a deixou paralisada. Minha mãe, ela estava envolvida com uma organização que fazia coisas ilegais. Ela desapareceu quando eu ainda era criança. O que aqueles homens querem de mim é relacionado a ela. Clara sentiu um golpe no estômago. Esperando que você faça o quê? Eu não sei. Eles têm arquivos. Fui pego de surpresa. E quando percebi, já era tarde. Ele estava mais vulnerável do que ela jamais ouvira. Mas antes que pudesse fazer mais perguntas, o som de passos pesados ecoou ao fundo. Eles estão perto, disse Victor, com os olhos arregalados, o medo se misturando à determinação. Ele se virou abruptamente, puxando Clara junto com ele. Mas parado em sua frente havia um homem mascarado, com uma arma. Lá vamos nós, Victor! Você não pode escapar isso de novo!
O tom de voz era familiar, e uma onda de percepção atravessou Clara como um raio. Marcos? Mas não era ele. Era alguém mais. O rosto estava coberto, mas os olhos eram intensamente conhecidos. Aquele olhar a fez tremer. Aquela mesma frustração que ela sempre tentava decifrar. Carlos? Oi, Clara. Estava me perguntando quando você descobriria de quem realmente ele é. As palavras dele eram venenosas, cheias de desprezo. Carlos, não. Você não pode fazer isso. O desespero dela crescia junto com a sensação de traição. Não sou eu que estou fazendo. É ele quem precisa pagar. O olhar de Carlos desnudava um rancor profundo. Por que você está fazendo isso? As perguntas se espremeram entre o medo e a confusão. Em nome da verdade, Clara, ele não é quem você pensa que é. Agora saia da frente, enquanto ainda pode. O ar estava pesado. A verdade de Victor desmoronava junto com suas esperanças. Tudo se tornava uma névoa densa. O que Carlos sabia? E por que suas palavras pesavam tanto? A confusão girava ao redor dela como um tornado, e enquanto Victor a puxava de volta, apenas a dúvida preenchia seu coração. O que Carlos revelaria a seguir? O que se escondia sob aquela máscara de segredos? A verdade estava prestes a ser exposta, e Clara sabia que a vida dela e de Victor, como conhecia, nunca mais seria a mesma. A tensão no ar era palpável. Clara encarava Carlos, que a olhava com um sorriso maligno. Você realmente pensa que você sabe tudo, não é? Ele deu um passo à frente, a arma apontada para Victor. O coração dela disparou. Carlos, não faça isso! Victor se colocou na frente de Clara, uma postura protetora, mas seu olhar era de desespero. Carlos, nós podemos conversar. Você não precisa fazer isso. As palavras vinham rápidas, as emoções conflitantes estampadas em seu rosto. Ele sabia que o homem à sua frente não era um mero rival. Carlos fazia parte de um passado sombrio que Victor não conseguia escapar. Conversar? O que você quer discutir, Victor? As vidas que você destruiu? Ou as mentiras que alimentou? Carlos riu. Era um riso frio, carregado de desprezo. Nunca pensei que você, com todos os seus segredos, estaria tão preocupado com a verdade. Mas Clara era rápida, a mente girando, tentando encontrar uma saída. Carlos, por favor, não deixe que isso acabe assim. Tudo o que você quer pode ser alcançado sem violência. Ela tinha que se mover. Um golpe de esperança surgiu. Você não quer isso. Você quer justiça. Justiça com um homem como ele? Carlos estava próximo da explosão. Ele é a razão pela qual minha família caiu em desgraça. Ele provocou tudo isso. A raiva subia como fumaça e Clara viu uma fraqueza no olhar de Carlos, um mesmo tipo de dor. Não era assim. Não pode ser assim. A coragem surgia nela. Você pode escolher um caminho diferente, Carlos. Mas o homem à frente dela estava se fechando, mergulhando na escuridão da vingança. E então, no meio da tensão, Marcos apareceu com um olhar satisfeito. Ah, o que temos aqui? Um belo jogo de emoções. Ele parecia se divertir com a confusão. Não é engraçado, Victor? Você está cercado por fantasmas do passado. Cale-se, Marcos! Victor gritou, a frustração cortando a voz dele. Isso não é o que você queria, não é? Ele se virou para Clara. Eu sinto muito, Clara. Eu enganei você. As palavras pareciam um soco no estômago dela. Por que não me contou? O desespero
tornava a voz dela mais aguda. A verdade estava mudando. Tudo parecia ameaçado. O que mais estão escondendo? Foi a única maneira de protegê-la. As palavras de Victor fraquejaram. O medo em seus olhos a apunhalava. E então, tudo aconteceu de novo. O estrondo. Um novo som. Alguém gritou. Clara olhou para trás e viu uma sombra. Antes que pudesse gritar, elas entraram. Figuras encapuzadas invadindo o café. O choque percorreu como um raio. Victor parou como se o mundo tivesse girado ao contrário. Não, não pode ser, murmurou. 1, 2, foram vários. As armas brilharam e um silêncio assustador se espalhou. Agora chegaram os verdadeiros problemas, disse Carlos com um sorriso triunfante. Aqueles homens eram de um poder maligno que ela nunca imaginou. O ar se tornara gélido. Cada respiração parecia penosa. Victor estava tremendo ao seu lado. Você se meteu em algo muito mais profundo do que imagina, disse uma voz firme entre as sombras. Quem é você? A pergunta saiu automaticamente de Clara. As figuras pareciam mais sinistras na luz fraca. Mas ela não podia deixar de buscar qualquer sinal de esperança. Você realmente quer saber, Clara? Um dos encapuzados se aproximou. O rosto ainda estava escondido. Mas a aura exalava uma confiança ameaçadora. A verdade é que todos vocês estão envolvidos em algo bem maior. Por isso estão aqui. Isso tem que acabar! Gritou Marcos, incapaz de esconder sua ansiedade. Mas a figura encapuzada levantou a mão. Isso não acaba, Marcos! Começa agora! O clima mudara de novo. O choque e a incerteza reinavam. E o futuro de... Todos ali dançavam na ponta da faca. O olhar de Victor viajou de Clara para os novos intrusos. O que vocês querem? A voz dele tremia, mas a determinação de Victor estava se formando lentamente. Queremos a verdade! Respondeu o encapuzado, e por um instante tudo se congelou. Por trás de cada segredo existe uma dívida. E você, Victor, precisa pagar. Aquele momento era apenas o começo de algo que ninguém estava preparado. O que a verdade encerrava? E quem realmente era o homem ao lado de Clara? As perguntas se acumulavam a cada segundo, e no fundo do coração dela, uma única ideia martelava como um tambor. A realidade que conheceram estava prestes a desmoronar completamente. A tensão no ar era palpável. Clara encarava Carlos, que a olhava com um sorriso maligno. Você realmente pensa que sabe tudo, não é? Ele deu um passo à frente, a arma apontada para Victor. O coração dela disparou. Carlos, não faça isso. Victor se colocou na frente de Clara, uma postura protetora. Mas seu olhar é de desespero. Você não precisa conversar. As palavras vinham rápidas, as emoções conflitantes estampadas em seu rosto. Ele sabia que o homem à sua frente não era um mero rival. Carlos fazia parte de um passado sombrio que Victor não conseguia escapar. Conversar? O que você quer discutir, Victor? As vidas que você destruiu? Ou as mentiras que alimentou? Carlos riu. Era um riso frio, carregado de desprezo. Nunca pensei que você, com todos os seus segredos, estaria tão preocupado com a verdade.
Mas Clara era rápida, a mente girando, tentando encontrar uma saída. Carlos, por favor, não deixe que isso acabe assim. Tudo que você quer pode ser alcançado sem violência. Ela tinha que se mover. Um golpe de esperança surgiu. Você não quer isso. Você quer justiça. Justiça? Com um homem como ele? Carlos estava próximo da explosão. Ele é a razão pela qual minha família caiu em desgraça. Ele provocou tudo isso. A raiva subia como fumaça. E Clara viu uma fraqueza no olhar de Carlos. O mesmo tipo de dor. Não era assim. Não pode ser assim. A coragem surgia nela. Você pode escolher um caminho diferente, Carlos. Mas o homem à frente dela estava se fechando, mergulhando na escuridão da vingança. E então, tudo aconteceu de novo. O estrondo! Um novo som! Alguém gritou. Clara olhou para trás e viu uma sombra. Antes que pudesse gritar, elas entraram. Figuras encapuzadas invadindo o café. O choque percorreu como um raio. Victor parou como se o mundo tivesse girado ao contrário. Não, não pode ser, murmurou. 1, 2, foram vários. As armas brilharam e um silêncio assustador se espalhou. Agora chegaram os verdadeiros problemas, disse Carlos, com um sorriso triunfante. Aqueles homens eram de um poder maligno que ela nunca imaginou. O ar se tornara gélido. Cada respiração parecia penosa. Victor estava tremendo ao seu lado. Você se meteu em algo muito mais profundo do que imagina, disse uma voz firme entre as sombras. Quem é você? A pergunta saiu automaticamente de Clara. As figuras pareciam mais sinistras na luz fraca. Mas ela não podia deixar de buscar qualquer sinal de esperança. Você realmente quer saber, Clara? Um dos encapuzados se aproximou. O rosto ainda estava escondido, mas a aura exalava uma confiança ameaçadora. A verdade é que todos vocês estão envolvidos em algo bem maior. Por isso estão aqui. Isso tem que acabar! Gritou Marcos, incapaz de esconder sua ansiedade. Mas a figura encapuzada levantou a mão. Isso não acaba, Marcos. Começa agora! O clima mudara de novo. O choque e a incerteza reinavam, e o futuro de todos ali dançava na ponta da faca. O olhar de Victor viajou de Clara para os novos intrusos. O que vocês querem? A voz dele tremia, mas a determinação de Victor estava se formando lentamente. Queremos a verdade, respondeu o encapuzado. E por um instante tudo se congelou. Por trás de cada segredo existe uma dívida. E você, Victor, precisa pagar. Clara sentiu um frio na espinha. O que quer que estivesse prestes a acontecer, ela sabia que mudaria tudo. O ar estava pesado de tensão e a urgência da situação era quase insuportável. A figura encapuzada fez um gesto e todos no café prenderam a respiração. Você pensou que poderia escapar, Victor? Seus erros estão prestes a se revelar, prosseguiu a voz enfática. E, repentinamente, um dos encapuzados puxou um objeto do bolso. Um pendrive. Isso contém tudo. Os segredos que você esconde, os negócios escusos e aqueles que você desejou esquecer. Os olhos de Victor se arregalaram e Clara sentiu um nó na garganta. O que ele tinha feito? O que mais? Está desse pendrive. Ela mal podia sussurrar. A verdade parecia um monstro emergindo da escuridão. A voz encapuzada zombou. Compreender a verdade é devastador. Você não sabe, mas a vida de vocês está entrelaçada de maneiras que não podem imaginar. Nesse instante,
Um dos encapuzados deu um passo à frente e Clara reconheceu a figura. Era Helena, sua antiga amiga. A dor atravessou o peito dela. Helena, o que você está fazendo aqui? O choque fez sua voz falhar. Fui forçada a escolher um lado, Clara, disse Helena, seus olhos refletindo a dor. E o lado certo nem sempre é o que parece. Victor é uma marionete. E você? Você vai descobrir a verdade a qualquer custo. O mundo começou a girar. Carlos, pela primeira vez, hesitou. Helena, você está do lado deles? Sabe o que está em jogo? A sensação de traição pairava no ar. Helena fez uma pausa. E isso fez a tensão aumentar. Você não entende, Carlos. Todos nós estamos numa teia de mentiras. Mas o que Victor não contou? Um silêncio pesado. Chega! Diga logo! Gritou Clara, o desespero esquelético em seu tom. A revelação estava à beira. Ele é filho do homem que destruiu minha família. As palavras de Helena eram como uma explosão. Clara mal podia acreditar. Victor a olhou confuso e assustado. Era um misto de traumas. Um choque que reescrevia o que ela acreditava. Clara, não é assim, Victor balbuciou. Mas as palavras não conseguiam desviar a tempestade que se formava. O que ela achava ser um amor profundo, agora tinha. Um enredo repleto de falsidades. Vocês estão todos presos em um jogo que não criaram, mas que agora é um pesadelo. A figura encapuzada afirmou. E o ambiente parecia ficar mais pesado. Clara sentia a certeza se desmanchando. E a única coisa que restava era a confusão. O que mais Victor havia escondido? O que isso significava para ela? E agora que a verdade ameaçava expor todos. O que era real e o que não era? Uma pergunta atacava a mente de Clara, enquanto o mundo se tornava um labirinto de mentiras em que ela estava mergulhada, sem resposta e cheia de dúvidas. O choque do que Helena revelou ainda pairava no ar. Clara sentiu um frio na espinha, como se 1000 agulhas tivessem sido cravadas em sua mente. Victor A. olhava com pavor que ela nunca havia visto antes. Ele balbuciou. Não pode ser. A voz da figura encapuzada cortou a tensão. Com a verdade vem o preço, Victor. Você sempre soube disso. Chegou a hora de pagar pela dívida que sua família deixou. O que era essa dívida? Clara se sentiu perdida. Eu não fiz nada! Victor gritou, a voz entrecortada pela angústia. Mas, naquele momento, a porta do café se abriu com um estrondo. A luz do sol iluminou o interior, mas foi logo abafada por uma sombra. A polícia. Clara mal teve tempo de processar a cena, com os agentes armados posicionando-se na entrada, gritando ordens. Todos para o chão! Agora! O caos começou novamente. As figuras encapuzadas reagiram rapidamente. Mas uma daquelas sombras era diferente. Clara reconheceu rapidamente um dos oficiais. Daniel, um amigo de infância. Daniel! Ela gritou, em desespero. O peso da situação deixava tudo confuso, insuportável. Mas ele não a ouviu. Marcos, vendo a ação, fez um movimento furtivo. Clara virou a cabeça e, em um instante, viu o que ele estava prestes a fazer. Ele pegou uma arma que estava empoleirada na mesa e se virou para um dos encapuzados. Não sou um traidor, mas não vou deixar vocês me pipam. Ele berrou. O disparo ecoou e a multidão entrou em pânico. Um silencioso horror tomou conta de Clara, enquanto ela olhava para Victor. Ele parecia petrificado, incapaz de se mover. Um novo pânico a invadiu. Victor!
Você tem que sair daqui! Ela puxou o braço dele, mas foi como if tivessem raízes cravadas no chão. O mundo estava em chamas ao redor deles. Com o som da arma disparando, a confusão se espalhou. Gritos, passos apressados, o cheiro de pólvora se misturando ao aroma do café. Era o caos total. Clara olhou para Carlos, que parecia surpreso com Marcos, mas também estava hesitante. Você não precisava fazer isso, Marcos, ele gritou. As palavras de Clara se perderam entre os gritos. O que eles haviam desencadeado? O quarto estava em uma tempestade de emoções e emoções, com vidas à beira de se desmoronarem. E então um tiro atravessou o ar. Clara se virou de novo e viu o impacto. Um dos encapuzados murchou, atingido. O pânico se intensificou e o cenário se transformou em um massacre. Um dos homens armados gritou: "Parem! Todos vocês! Saia do caminho ou vão se arrepender!" As balas voavam. O café era um campo de batalha. Clara aperfeiçoou seu foco em Victor. Isso não era apenas sobre segredos. Era sobre sobrevivência. Sobre como a verdade poderia se transformar em uma arma letal. Mas no seu coração, uma semente do que Helena disse começou a germinar. Você é filho do homem que destruiu minha família. A frase ecoava em sua mente. Sobre o que se tratava tudo isso? O que se escondia sob a superfície da história que ela havia sido apresentada? O passado de Victor a envolvia como uma trama de mistério. Em meio ao caos, Daniel gritou: "Clara, é hora de sair, agora!" Ele estava se movendo para ajudá-la. O olhar dele era firme e rapidamente o medo começou a se transformar em esperança. Mas e Victor? Ele estava paralisado, como se as memórias o tivessem aprisionado. "Vamos, Victor!" Clara gritou. "A verdade virá depois, mas temos que nos salvar." E nesse momento crítico, quando todos estavam lutando por sobrevivência e revelações se desenrolavam como um rolo de filme, tudo virou de cabeça para baixo. Um novo tiro ecoou, e em um piscar de olhos, uma das figuras encapuzadas caiu para trás, e uma máscara foi jogada ao chão. O rosto exposto fez Clara tremer. Era alguém que ela jamais esperaria ver. Não uma vítima, mas um traidor. Alguém de sua vida que ela conhecia bem. Uma amiga que nunca imaginou que poderia ser parte disso. O último fio de esperança se desfez naquele instante. "Você, Clara Mal!" Ode sussurrar. O que isso significava para ela? Para todos ali. As certezas estavam desaparecendo em um ciclo de mentiras. E enquanto o mundo ao redor dela desmoronava, a única coisa que restava era um questionamento explosivo. Em quem ela realmente podia confiar? O choque do que Helena revelou ainda pairava no ar. Clara sentiu um frio na espinha, como se 1000 agulhas tivessem sido cravadas em sua mente. Victor a olhava com um pavor que ela nunca havia visto antes. Ele balbuciou: "Não, não pode ser!" A voz da figura encapuzada cortou a tensão. "Com a verdade vem o preço, Victor. Você sempre soube disso. Chegou a hora de pagar pela dívida que sua família deixou." O que era essa dívida? Clara se sentiu perdida. "Eu não fiz nada, Victor!" gritou, a voz entrecortada pela angústia. Mas naquele momento, a porta do café se abriu com um estrondo. A luz do sol iluminou o interior. Mas foi logo abafada por uma sombra. A polícia. Clara mal teve tempo de processar a cena, com os agentes armados posicionando-se na entrada, gritando ordens.
Todos para o chão, agora! O caos começou novamente. As figuras encapuzadas reagiram rapidamente, mas uma daquelas sombras era diferente. Clara reconheceu rapidamente um dos oficiais. Daniel! Um amigo de infância! Daniel! Ela gritou em desespero. O peso da situação deixava tudo confuso, insuportável. Mas ele não a ouviu. Marcos, vendo a ação, fez um movimento furtivo. Clara virou a cabeça e, em um instante, viu o que ele estava prestes a fazer. Ele pegou uma arma que estava empoleirada na mesa e se virou para um dos encapuzados. Não sou um traidor, mas não vou deixar vocês me peirem! Ele berrou. O disparo ecoou e a multidão entrou em pânico. Um silencioso horror tomou conta de Clara enquanto ela olhava para Victor. Ele parecia petrificado, incapaz de se mover. Um novo pânico a invadiu. Victor, você tem que sair daqui! Ela puxou o braço dele, mas foi como se tivessem raízes cravadas no chão. O mundo estava em chamas ao redor deles. Com o som da arma disparando, a confusão se espalhou. Gritos, passos apressados, o cheiro de pólvora se misturando ao aroma do café. Era o caos total. Clara aperfeiçoou seu foco em Victor. Isso não era apenas sobre segredos. Era sobre sobrevivência, sobre como a verdade poderia ser. Transformar em uma arma letal. Mas, no seu coração, uma semente do que Helena disse começou a germinar. Você é filho do homem que destruiu minha família. A frase ecoava em sua mente. Sobre o que se tratava tudo isso? O que se escondia sob a superfície da história que ela havia sido apresentada? O passado de Victor a envolvia como uma trama de mistério. Em meio ao caos, Daniel gritou: Clara, é hora de sair, agora! Ele estava se movendo para ajudá-la. O olhar dele era firme e rapidamente o medo começou a se transformar em esperança. Mas, e Victor? Ele estava paralisado, como se as memórias o tivessem aprisionado. Vamos, Victor! Clara gritou. A verdade virá depois, mas temos que nos salvar. E nesse momento crítico, quando todos estavam lutando por sobrevivência e revelações se desenrolavam como um rolo de filme, tudo virou de cabeça para baixo. Um novo tiro ecoou, e em um piscar de olhos, uma das figuras encapuzadas caiu para trás, e uma máscara foi jogada ao chão. O rosto exposto fez Clara tremer. Era alguém que ela jamais esperaria ver. Não uma vítima, mas um traidor. Alguém de sua vida que ela conhecia bem. Uma amiga que nunca imaginou que poderia ser parte disso. Juliana! A voz dela mal saiu. O que você está fazendo aqui? Juliana olhou para Clara, sua expressão impassível. Mas o canto da boca se levantou de maneira calculada. Ah, Clara! Não é divertido ver como a vida vira um jogo em que nunca quisemos participar? A voz dela tinha um tom de desprezo disfarçado e Clara sentiu que o chão estava se abrindo sob seus pés. Os ecos da confusão ao redor diminuíram para um vazio ensurdecedor. Juliana, isso não pode ser verdade! Clara buscava respostas em um olhar que ela pensou conhecer tão bem. Verdade? Você ainda está preocupada com isso? Há muito tempo que deixei a verdade de lado. Juliana respondeu, como se falasse de algo trivial. O importante é o que eu quero agora, e isso envolve você. A compreensão começou a se formar,
Mas a angústia de Clara crescia. O que você quer dizer? Você está envolvida nisso tudo? Esta foi sua escolha? As palavras saíram como um sopro. Juliana deu um passo à frente. Sim, Clara, é assim que as coisas são. A vida é complicada. E eu tomei a decisão certa. Sinto muito. Você só não percebeu ainda o quão longe isso vai. Sua lealdade está em jogo. E você está presa nesse círculo vicioso. Um impacto profundo, como um golpe no estômago. Aquela amiga nunca esteve do seu lado. Mas por quê? O que você ganha com isso? Ah, querida! O brilho nos olhos de Juliana agora parecia uma chama. Justiça! Eu apenas quero justiça para todos nós. E isso começa com você e Victor. E se tudo isso significar que eu esteja contra você, então que seja. O caos ao redor começava a parecer distante, como um eco distante. Clara olhou para Victor, seu coração despedaçado. Ele estava como que preso em um pesadelo. Os olhos dele refletiam choque e confusão. Mas lá embaixo, Clara viu desespero. O que significava tudo isso? Como essa reviravolta mudava tudo? Um novo som cortou o ar. Um grito. A tensão era palpável e Clara percebia que cada segundo contava. O que haveria a seguir? O choco de rivalidade havia se transformado em um verdadeiro campo de batalha. E agora ela não tinha ideia de em quem mais podia confiar. O choque do que Helena revelou ainda pairava no ar. Clara sentiu um frio na espinha, como se 1000 agulhas tivessem sido cravadas em sua mente. Victor a olhava como um pavor que ela nunca havia visto antes. Ele balbuciou: Não, não pode ser! A voz da figura encapuzada cortou a tensão. Com a verdade vem o preço, Victor. Você sempre soube disso. Chegou a hora de pagar pela dívida que sua família deixou. O que era essa dívida? Clara se sentiu perdida. Eu não fiz nada! Victor gritou, a voz entrecortada pela angústia. Mas naquele momento, a porta do café se abriu com um estrondo. A luz do sol iluminou o interior, mas foi logo abafada por uma sombra. A polícia. Clara mal teve tempo de processar a cena, com os agentes armados posicionando-se na entrada, gritando ordens, todos para o chão. Agora, o caos começou novamente. As figuras encapuzadas reagiram rapidamente. Mas uma daquelas sombras era diferente. Clara reconheceu rapidamente um dos oficiais. Daniel, o amigo de infância. Daniel! Ela gritou em desespero. O peso da situação deixava tudo confuso, insuportável. Mas ele não a ouviu. Marcos, vendo a ação, fez um movimento furtivo. Clara virou a cabeça e em um instante viu o que ele estava prestes a fazer. Ele pegou uma arma que estava empoleirada na mesa e se virou para um dos encapuzados. Não sou um traidor, mas não vou deixar vocês me peirem! Ele berrou. O disparo ecoou e a multidão entrou em pânico. Um silencioso horror tomou conta de Clara, enquanto ela olhava para Victor. Ele parecia petrificado, incapaz de se mover. Um novo pânico a invadiu. Victor, você tem que sair daqui! Ela puxou o braço dele. Mas foi como se tivessem raízes cavadas no chão. O mundo estava em chamas ao redor deles. Com o som da arma disparando, a confusão se espalhou. Gritos, passos apressados, o cheiro de pólvora se misturando ao aroma do café. Era o caos total. Clara aperfeiçoou seu foco em Victor. Isso não era apenas sobre segredos. Era sobre sobrevivência, sobre como a verdade poderia se transformar em uma arma letal.
Mas, no seu coração, uma semente do que Helena disse começou a germinar. Você é filho do homem que destruiu minha família. A frase ecoava em sua mente. Sobre o que se tratava tudo isso? O que se escondia sob a superfície da história que ela havia sido apresentada? O passado de Victor a envolvia como uma trama de mistério. Em meio ao caos, Daniel gritou: "Clara, é hora de sair, agora!" Ele estava se movendo para ajudá-la. O olhar dele era firme e rapidamente o medo começou a se transformar em esperança. Mas e Victor? Ele estava paralisado, como se as memórias o tivessem aprisionado. "Vamos, Victor!" Clara gritou. "A verdade virá depois, mas temos que nos salvar." E nesse momento crítico, quando todos estavam lutando por sobrevivência e revelações se desenrolavam como um rolo de filme, tudo virou de cabeça para baixo. Um novo tiro ecoou e, em um piscar de olhos, uma das figuras encapuzadas caiu para trás e o capuz foi jogado ao chão. O rosto exposto fez Clara tremer. Era alguém que ela jamais esperaria ver. Não uma vítima, mas um traidor. Alguém de sua vida que ela conhecia bem. Uma amiga que nunca imaginou que poderia ser parte disso. "Juliana?" A voz dela mal saiu. "O que você está fazendo aqui?" Juliana olhou para Clara, sua expressão impassível, mas o canto da boca se levantou de maneira calculada. "Ah, Clara, não é divertido ver como a vida vira um jogo em que nunca quisemos participar?" A voz dela tinha um tom de desprezo disfarçado. E Clara sentiu que o chão estava se abrindo sob seus pés. Os ecos da confusão ao redor diminuíram para um vazio ensurdecedor. "Juliana, isso não pode ser verdade!" Clara buscava respostas em um olhar que ela pensou conhecer tão bem. "Verdade? Você ainda está preocupada com isso? Há muito tempo que deixei a verdade de lado." Juliana respondeu, como se falasse de algo trivial. "O importante é o que eu quero agora. E isso envolve você." A compreensão começou a se formar, mas a angústia de Clara crescia. "O que você quer dizer? Você está envolvida nisso tudo?" "Esta foi sua escolha." Juliana deu um passo à frente. "Sim, Clara, é assim que as coisas são. A vida é complicada e eu tomei a decisão certa. Sinto muito. Você só não percebeu ainda o quão longe isso vai. Sua lealdade está em jogo e você está presa nesse círculo vicioso." Um impacto profundo, como um golpe no estômago. Aquela amiga nunca esteve do seu lado. Mas por quê? O que você ganha com isso? "Ah, querida!" O brilho nos olhos de Juliana agora parecia uma chama. "Justiça! Eu apenas quero justiça para todos nós. E isso começa com você e Victor. E se tudo isso significar que eu esteja contra você, então que seja." De repente, uma explosão de luz adentrou o café. Um momento depois, um grupo de homens armados irrompeu pela porta. Não eram encapuzados, mas sim policiais equipados, pisando firme, gritando comandos. Estava tudo acelerado, uma completa anarquia. Daniel empurrou Clara para o lado, e no meio desse tumulto, o que veio a seguir foi a verdadeira reviravolta. Clara olhou um pouco mais de perto. Um dos policiais que puxava as algemas para prender Juliana parecia um pouco familiar. O rosto dele, aquele sorriso, era Daniel, mas a expressão o mostrava inflexível, como se tivesse se transformado. "Você não pode ser!" Clara gaguejou, em choque. Aquela mesma luz que segurava a esperança se transformou rapidamente em um pesadelo. Ele era o infiltrado, não o amigo, mas parte do grupo que queria capturá-los.
Desculpe, Clara, mas há coisas que você nunca entendeu. Ele disse, enquanto Juliana sorria de forma triunfante. Você está com eles? A incredulidade a paralisou. Foi você quem os trouxe aqui? O eco da verdade as atingiu como um soco. O mundo parecia desabar. O que havia acontecido? Clara sentia as paredes se fechando. A traição estava se desenrolando bem na frente dela. O que verdadeiramente estava em jogo? Enquanto a adrenalina disparava, Clara percebeu que estavam cercados. Agora, não era só a vida de Victor que estava em risco. Era a dela também. Os segredos de um passado que estava prestes a ser exposto. Vidas estavam em jogo. O que mais Daniel e Juliana estavam escondendo? Com a mente fervilhando, Clara se viu cercada. O que viria em seguida? E, acima de tudo, quem ainda poderia ser confiável? A única certeza era que a verdade viria à tona. Mas o preço seria alto. O futuro deles nunca mais seria o mesmo. A pressão no ar crescia. Clara sentia o coração na garganta. O caos ao redor parecia girar em câmera lenta. O que ela tinha pensado ser um refúgio agora se transformava em um campo de batalha. A figura encapuzada, que antes parecia tão ameaçadora, agora media a atenção com um olhar desdenhoso, enquanto Juliana mantinha um sorriso gélido em seu rosto. Você realmente acreditou que poderia escapar, não é? Juliana provocou, como se todos ali não fossem mais do que peças em seu jogo cruel. Clara olhou para Victor, que estava em choque, envolto na confusão de revelações. Victor! Ela gritou, tentando alcançar o homem que amava. Mas tudo o que ele conseguia fazer era olhar para as sombras que cercavam o que ele pensava ser seu refúgio. Precisamos sair daqui! Daniel, agora o rosto da traição, avançou com a posição rígida dos uniformizados. Desculpe, Clara, mas isso é maior do que você imagina. Existe uma verdade que você não está preparada para encarar. E você acha que me prender vai resolver alguma coisa? O desespero tomou conta da voz dela. O passado se despedaçava em consequências. Ao invés de proteger, ele ameaçava tudo. Nesse instante, a porta do café estourou novamente. Mais policiais. O que deveria ser uma salvação transformou-se em um aperto no coração. Todos entreguem suas armas, gritou um oficial, enquanto o pânico tomava conta da sala. A adrenalina estourava em cada esquina. As luzes do sol invadiam uma torre de escuridão e Clara sentiu uma esperança nascendo. Daniel, me ajude! Ela pediu, quase suplicando. Ele hesitou. O olhar dele vacilou de pena e dor. Mas Juliana cortou a tensão. Ele não pode ajudar, Clara. Ele está tão preso quanto você. O desprezo na voz dela era palpável. O que você quer, de fato? Clara desafiou, a coragem crescendo em sua voz. Você quer vingança ou justiça? O que você ganha com isso? Justiça é um conceito falho. Você não entende que Victor precisa arcar com o que fez? Ele é a razão da dor que enfrentamos todos os dias. A voz de Juliana estava cheia de rancor. O tempo parecia parar. E entre gritos e alertas, a verdade esmagadora se revelava. As comparações desgastadas entre vidas, despedaçadas por rumores há muito guardados, ganharam vida. Clara começou a compreender a profundidade do que estava em jogo. Enquanto todos se protegiam atrás de bancadas e mesas, uma nova ordem ecoou pela sala. Alguém havia ativado os alarmes. Clara olhou para Victor,
Agora encostado contra a parede, a expressão de fraqueza se transformava em determinação. Precisamos correr agora! Ele gritou, puxando Clara pela mão. A adrenalina reinou, enquanto correr se tornou a única opção. Daniel tentou intervir, mas era tarde demais. O café estava em um caos nervoso e a vida de todos dependia de decisões rápidas. Quando chegaram à saída, Clara se voltou. Juliana, eu sinto muito, mas isso não é o fim. E você pode escolher outro caminho. A sinceridade em seu olhar fez Juliana hesitar. Se perder por um momento em um mar de lembranças compartilhadas. Mas não durou. O rancor voltou e ela gritou: você não entende nada. Nunca entenderá. Helena vinha em seguida, a expressão confusa, mas decidida. Oi, Clara! Não sei onde me encaixo nisso tudo. Não queria isso. Ela parecia perdida, uma marionete, entre fios de intriga. A verdade se despedaça amanhã. Todos pagamos esse preço. A voz da figura encapuzada ecoava, mas Clara não parou para ouvir. Ao conseguirem sair, o alvoroço aumentava fora do café. O dia estava claro, mas as sombras das decisões passadas ainda o seguiam. Enquanto a sirene da polícia soava, Clara sentiu a respiração entrecortada. Mas a segurança estava ali. A esperança renascia. Vamos enfrentar o que vem, juntos, Victor disse, segurando a mão dela firmemente. Sim, juntos! Clara confirmou, enquanto a luz da verdade lançava novos caminhos. O que aguardava por eles? E como cada escolha moldaria seus destinos? Essa batalha estava longe de acabar. Mas agora, juntos, a coragem voltava a ser uma força. E era hora de enfrentar o desconhecido. Se você está tão envolvido quanto eu, não esquece de se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Precisamos do seu apoio. Esmague o botão de like para que o algoritmo reconheça a força dessa comunidade. Não fique de fora. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre tudo isso. E compartilhe este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Este é o momento de mostrar que você é um verdadeiro fã.